E aí galera, bora para mais um vídeo. Seguinte, hoje eu vim falar sobre a introdução. Eu pretendo depois falar do desenvolvimento e da conclusão, porque eu acho que quando eu separo os vídeos e falo em específico, em específico ali de cada parágrafo, eu consigo ser mais didático e aprofundar melhor cada parágrafo para que vocês entendam de forma separada e depois, junta, de tudo, para que fique mais fácil de fazer um texto, compreender o por trás, os bastidores, toda a estrutura, a tipologia textual, dissertativa, argumentativa. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para quem tem dificuldade em redação e quem está começando a estudar a redação do zero e não sabe de nada. Então eu acho que dessa forma fica muito melhor e muito mais, mais estratégico da sua parte também fazer isso, porque aí você consegue compreender toda a teoria, a base, o fundamento de uma boa redação, uma redação perfeita para o Enem. E não só para o Enem, mas para qualquer outro vestibular também que cobre essa tipologia textual, que é dissertativa, argumentativa, que você consiga ter bons resultados a partir disso, e que você também consiga fazer a redação de uma maneira muito mais rápida, muito melhor. Então vamos lá. No final do vídeo eu vou mostrar alguns modelos prontos da introdução, então fica comigo até o final, por favor. Mas no início, primeiro, como eu estava falando, eu preciso primeiro aprofundar um pouco e explicar o que é a introdução, como funciona a introdução da redação, para que depois você veja na prática como a gente pode usar o modelo pronto a nosso favor. Então, seria um trabalho a menos, o modelo já está ali pronto, você só coloca as ideias. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa, gente, vamos falar da introdução. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui, no caso, seria a ideia. Então, o que é a introdução? A introdução, basicamente, de uma forma bem genérica, eu acho que até para também não ficar muito confuso para vocês, e de uma maneira simples também, eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a introdução tem a função, tem o objetivo de expor, de apresentar as ideias iniciais da sua redação, do tema da redação. Então, em poucas palavras, seria basicamente isso. Então, eu acho que muita gente erra na redação, principalmente por conta disso, porque não compreende e não sabe, de fato, o conceito de cada parágrafo. A introdução, gente, o foco da introdução é apresentar as ideias, é colocar o projeto de texto, é apresentar o tema da redação, é mostrar do que se trata o texto. Então, não tem sentido nenhum, por exemplo, você argumentar na introdução. Isso aí da argumentação é função, é papel do desenvolvimento, do D1 e do D2. Então, por que você vai argumentar na introdução? Eu vejo tanta gente colocando uma introdução de 10 linhas, de 8, 9 linhas, argumentando, colocando um monte de coisa, colocando até solução, agente social, que é função da conclusão. Então, assim, não tem sentido. A introdução, uma média legal de linhas da introdução é entre 4 a 6 linhas. Por quê? Por que poucas linhas? Porque é só você apresentar as ideias mesmo. Depois você vai explicar o tema, depois você vai argumentar, depois você vai explicar, vai trazer exemplos, vai argumentar. Então, esqueça isso. Esqueça a argumentação, esqueça a agente social, esqueça tudo isso. Isso é papel do desenvolvimento e da conclusão. O foco da introdução é o quê? O tema da redação. Apresentar as ideias, colocar o projeto de texto e a tese, que seria basicamente seu posicionamento crítico. Então, seria como você vai estruturar a redação a partir do tema. O viés, no caso. O viés ali, a ideia do tema, do que você acredita, a partir de toda a estrutura. Então, seria basicamente isso. Mas, vamos lá. Compreendendo essa parte inicial do conceito, do que essa parte mais explicativa, vamos para a parte prática. Não ainda o modelo pronto, mas a forma de estruturar a introdução. Primeira coisa, na introdução, o repertório sociocultural é facultativo, ou seja, é opcional. Você coloca se você quiser. Você está com vontade de colocar? Quer relacionar com o tema? Coloca, perfeito. Não quer colocar? Tudo bem também, não precisa colocar e você não vai perder ponto por conta disso. Então, é facultativo, é opcional. Você coloca se você quiser. Mas, se você coloca o repertório na introdução, logo no início, você tem que relacionar com o tema. Porque também não tem sentido nenhum você colocar o repertório e não relacionar com o tema. Tem que ter uma relação ali. E detalhe também, o repertório ele é facultativo, mas se você quiser colocar ele na sua introdução, você tem que colocar no início, logo começando ali a redação. Porque
quando você coloca o repertório, você tem que trazer o tema, você tem que explicar o tema da redação. E aí, depois disso, a gente vem com o quê? Com a tese e com o projeto de texto. A tese, como eu falei, seria basicamente o seu posicionamento crítico. Então, eu gosto muito de usar uma tese coringa, até para eu também não ficar perdendo muito tempo na redação. E eu gosto sempre de colocar reflexo de uma sociedade alienada e passiva. Eu acho que quem já me acompanha aí há bastante tempo no canal sabe e já viu pelas minhas redações que eu sempre coloco isso, porque já é uma tese coringa, é uma tese ótima, eu acho que se encaixa em qualquer tema e não tem erro, né? É reflexo de uma sociedade alienada e passiva, porque se encaixa em qualquer tema. Por quê? Porque a sociedade é alienada, o problema está ali, parece que não enxerga o problema, porque se enxergasse, se fizesse algo, o problema não seria mais seria algo ali presente, cotidiano na sociedade, e passivo também porque não faz nada. Então, no final das contas, acaba sendo uma ótima tese para você inserir na sua redação. E o projeto de texto é como se fosse o spoiler da sua redação. Como assim, Pedro, o spoiler? É como você vai explicar e argumentar a partir do tema. Então, por exemplo, o tema é violência contra a mulher. E aí você chega na redação, você tem o D1 e o D2. E aí você pode estruturar com causa 1 e causa 2. Então, duas causas para a violência contra a mulher, que você acredita que seja uma causa, né? A partir do tema. E aí você pode também colocar causa e consequência. Então, D1 você coloca a causa e no D2 e uma consequência a partir disso, a partir do eixo temático, né? Dessa ideia da violência contra a mulher. Então, é você estruturar a sua redação por meio disso. Então, não é para você explicar muito, porque como eu já falei no início do vídeo, essa parte é do desenvolvimento. Mas aqui você tem que expor as ideias, apresentar mesmo de uma forma inicial o que vai ser discutido e o que vai ser observado no decorrer do seu texto. Então, se você vai argumentar no D1 e no D2 de duas causas da violência contra a mulher, o ideal e necessário, principalmente, é que você coloque na introdução as duas causas. É só para você falar, citar, não precisa aprofundar, não precisa explicar. Só coloca ali na introdução qual é a causa. Porque aí depois, no D1 e no D2, você vai argumentar e vai explicar melhor, vai aprofundar isso que você só citou na introdução. Então não tenha medo, às vezes, de achar que sua redação vai ficar superficial só porque você citou isso na introdução. Porque não vai, não tem problema nenhum. A introdução é só para você citar mesmo as ideias. Depois, na sua redação, que você vai explicar e vai argumentar com o desenvolvimento. Então, de uma forma resumida, essa seria a parte teórica da introdução, a estrutura. E aí a gente vai observar agora aqui na parte prática também um pouco de como a gente pode usar isso a nosso favor com o modelo pronto. Eu estou aqui com o meu material, é uma apostila de redação gratuita, inclusive, está disponível lá no Instagram, então se você quiser é só entrar pelo link da bio que está disponível por lá, é gratuito, viu? Então, seguinte, estou aqui, eu vou ler, aqui tem 30 introduções, gente, mas aí eu só vou ler umas 5, para o vídeo também não ficar tão longo, né? E aí depois, se você quiser ver, se você quiser baixar depois o material, é só entrar por lá, viu? É o Instagram, @Pedro Cartelli. Tá aí também na descrição do vídeo, caso você queira. Então, tá. Primeiro, esse aqui tem um repertório no início. Então, como tem um repertório, a gente tem que relacionar com o tema, né? Como eu falei. O conceito aristotélico de justiça considera a virtude como pressuposto da ética, elemento indispensável para a obtenção da paz social. Entretanto, ao analisar o tema, percebe-se como esse mecanismo não é efetivado na prática, em razão não só da causa 1, mas também da causa 2. Então aqui eu já relacionei com o tema e já coloquei a causa 1 e a causa 2, né, o projeto de texto. Com isso, o caos torna-se presente e, sobretudo, impede o alcance de harmonia conforme Aristóteles havia idealizado. Seria a nossa tese. Então, é isso. Estamos aí, né, com a introdução, o modelo pronto, completo, e aí só precisa encaixar, colocar o que está entre parênteses de acordo com o tema. Tá, vamos lá. Segunda opção. Ao analisar a Audier Nação Verde e Amarela, então essa introdução não tem um repertório no início. Então, como não tem, a gente já inicia apresentando o tema. Vê-se que o tema da redação simboliza um obstáculo a ser combatido. Nessa lógica, é imprescindível destacar a causa como um fator que potencializa o problema e, consequentemente, corrobora com a consequência. Então, nesse caso, o projeto de texto foi com causa e consequência. E aí no D1 a gente vai falar da causa do problema e no D2 da consequência do problema. Vamos lá, vamos para mais uma introdução. Conforme a Constituição Federal de 1988,
todos têm direito ao eixo temático. No entanto, nem sempre esse direito é assegurado, uma vez que o tema da redação ainda é um problema que persiste na sociedade brasileira. O eixo temático aqui é diferente do tema da redação. O eixo temático seria, por exemplo, eu tenho um tema da redação que está relacionado com saúde. Então, o eixo temático é saúde. Aí, por fim, a gente tem uma tese e um projeto de texto, né? Nessa lógica, vale destacar a causa 1 e a causa 2, então, um projeto de texto com duas causas do problema, como fatores que impulsionam não só a permanência do entrave, como também o desrespeito aos princípios constitucionais. Vamos para mais uma. Vou ler mais duas aqui, para a gente fechar aqui o vídeo e também não ficar tão longo. Mais um modelo. A Carta Magna da Inglaterra, criada em 1215, foi um marco na história mundial, na medida em que coibiu a prática do poder absolutista e promoveu a manutenção dos direitos no papel ao povo inglês. Fora desse contexto, quando se observa uma nação como a brasileira, também constituída por esse exercício de cidadania, nota-se que tal princípio não é cumprido, haja vista que o tema da redação é uma realidade intrínseca no país. Nesse sentido, em função da causa, a consequência tornou-se um fato presente. E por fim, mais uma introdução aqui. Segundo a lei newtoniana, um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso, até que uma força atue sobre ele. Nesse sentido, a aplicação de força suficiente contra o tema da redação no Brasil é fundamental e é um caminho para combatê-lo. Assim, é preciso destacar a causa 1 e a causa 2 como fatores que impulsionam a persistência do problema. Então a gente finaliza com mais uma introdução coringa, com o modelo pronto, e aí vocês perceberam, né, essa diferença quando a gente tem uma introdução com um repertório no início e quando a gente não tem. Quando a gente não tem, a gente apresenta o tema, e quando a gente tem, a gente relaciona com o tema e depois segue todo aquele passo a passo, né, os requisitos, digamos assim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona a introdução, eu espero que vocês tenham gostado também desse modelo pronto, desses modelos prontos, e em caso de dúvidas é só falar comigo aí nos comentários que eu estou respondendo vocês. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.